um Deus que cumpre todas as suas promessas. Essa é uma constatação que fica bem evidente na nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o capítulo 18, 19, 20 e 21 do livro de Josué. E nessa leitura de hoje nós acompanhamos os momentos finais, as últimas etapas dessa conquista, da divisão da terra pelas tribos de Israel e a concretização das últimas etapas dessa promessa de Deus a esse povo. No capítulo 18, por exemplo, nós temos Josué chamando a atenção dos israelitas, porque 7 das tribos ainda não tinham tomado posse das suas terras de herança. Eles já tinham dominado o território, mas 7 das tribos ainda não tinham tomado posse das suas terras. Josué reúne todo esse povo, eles já tinham constituído, então, na cidade de Siló, o lugar para armar a tenda do encontro, e ali ele reúne as lideranças e pede para que eles escolham 3 líderes de cada tribo que fariam um reconhecimento das demais áreas e fariam uma proposição da divisão das terras, e depois, então, com esse mapa, com a divisão traçada, ele, Josué e o sacerdote fariam o sorteio dessas terras na presença do Senhor, e assim é feito. E é o que nós vamos acompanhar no relato do capítulo 18, no relato do capítulo 19, nós temos o sorteio e a divisão dessas terras ao longo das tribos que ainda não tinham recebido os seus territórios. No finalzinho do capítulo 19, nós temos Josué recebendo também um território, como o Senhor havia prometido a ele, e os israelitas então deram a Josué uma porção de terra. Ele escolhe uma cidade que é destinada então para ele e para os seus descendentes. E dessa forma, no final do capítulo 19, nós temos que todos os territórios foram sorteados e distribuídos, e cada tribo recebeu a sua porção da herança. No capítulo 20, nós temos a designação das cidades de refúgio. Já falamos sobre elas aqui. As cidades de refúgio eram cidades destinadas, separadas por Deus, que serviriam como refúgio para pessoas que cometessem um assassinato acidental. Alguém que matasse uma outra pessoa por acidente, sem intenção, teria esse lugar de refúgio, que não seria um lugar de impunidade, mas é um lugar para onde essas pessoas poderiam fugir, para se refugiar e não serem mortos pelos parentes da pessoa que foi morta, para que não houvesse uma vingança impensada, um julgamento impensado. Essas pessoas que cometessem um assassinato de forma acidental, não proposital, poderiam fugir para essas cidades, e ali elas seriam julgadas depois, no momento certo, e elas teriam que ficar ali nessas cidades refugiados, e teriam que ficar ali até o momento em que o sumo sacerdote que estivesse no poder no momento da entrada deles na cidade, até que aquele sumo sacerdote morresse. Então só então eles poderiam voltar para suas cidades. A escolha dessas cidades refúgio são feitas, então as cidades são designadas, sorteadas entre os territórios. E temos também no capítulo 21 a designação das cidades que seriam disponibilizadas para os levitas. Como nós também já vimos, os levitas não receberiam terras, mas eles receberiam cidades e pastos, terrenos de pastagem ao redor dessas cidades, onde habitariam os levitas, porque os levitas não teriam uma herança, uma terra de herança, porque a herança deles era o serviço deles ao Senhor. Essas cidades são sorteadas dentro dos territórios que já foram divididos, e algumas dessas cidades então são, por exemplo, cidades que já tinham sido estabelecidas como cidade de refúgio e são também concedidas aos levitas. Enfim, as cidades são sorteadas dentro dos territórios. 48 cidades foram entregues aos levitas como território para sua habitação. Mas eu quero destacar na nossa reflexão o verso 43 em diante do capítulo 21. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. E eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente aos seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Nenhuma das boas promessas de Deus ficou sem ser realizada. Houve descanso, houve paz em Israel. O povo desfrutou de paz finalmente. Sim, levaram longos anos, foi longo o processo. Nós temos acompanhado e lido essa história,
Nós vimos que essa jornada começa lá com Abraão, muito antes do Egito. Essa jornada começa com Abraão e a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, que dele viria um grande povo, o povo do Senhor. Nós acompanhamos a descendência de Abraão, chegando até o momento em que eles vão para o Egito, como chegam ali em poucos, ali esse povo cresce, esse povo se fortalece, ali eles são perseguidos, são libertos pelo Senhor depois de longos anos de escravidão. Andam pelo deserto, vagam pelo deserto, por 40 anos ficam ali no deserto até que comecem a tomar posse da terra, por causa da desobediência, da descrença, da dúvida do povo. Finalmente agora eles estão e tomaram posse da terra. Mas ainda que tenha levado todo esse tempo, ainda que o processo tenha sido desafiador, é evidente que em todo esse tempo o Senhor não os abandonou, em todo esse tempo o Senhor conduziu o povo, o Senhor disciplinou o povo quando necessário, mas todas, absolutamente todas as promessas de Deus se cumpriram e o povo pôde descansar. Receberam aquilo que Deus havia prometido a eles. As promessas de Deus sempre se cumprem. Confie no Senhor, confie que Ele fará na sua vida, que Ele fará em nós aquilo que Ele se propôs a fazer. O grande problema dos nossos dias é que as pessoas se sentem liberadas, se sentem empoderadas para fazer promessas em nome de Deus. Em tempos de profetas mirins e safadins, nós temos muitas vozes proféticas por aí, profetizando promessas de Deus e iludindo o povo de Deus, iludindo talvez o seu coração, dizendo que Deus fará isso, que Deus fará aquilo. E o que nós encontramos por aí são muitas pessoas frustradas, entristecidas, porque as promessas de Deus, aquilo que foram dito para elas, não tem se cumprido. Não se iluda com promessas falsas, não se iluda com promessas humanas, não se iluda com promessas humanas feitas em nome de Deus, mas tenha a convicção de que o plano de Deus, o propósito de Deus será cumprido. E essa convicção nos fortalece nos dias de dificuldade, porque assim como o povo passou por dias difíceis, eles enfrentaram esses dias na certeza de que Deus faria a sua vontade. Então confie. Talvez hoje você ainda se veja no deserto, ainda se veja nessa fase de transição, aguardando que a vontade de Deus se manifeste. Aguarde com paciência, aguarde com fé, com esperança. Saiba que as promessas de Deus sempre se cumprirão. E cuidado para não se deixar enganar, para não se tornar presa fácil dos falsos profetas que estão aí oferecendo coisas, profetizando e fazendo promessas em nome de Deus que Ele mesmo não fez. Confiemos nas promessas do Senhor, saibamos que tudo que Ele disse irá se cumprir. E amanhã a gente termina a leitura do livro de Josué. Vamos então concluir essa leitura, faça bem aí a sua leitura. Amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão. Até!